Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. O assunto da semana é a corrida para as filiações de prefeitos no Ceará como preparativo para as eleições municipais de 2024. Um dos pontos que a gente vai observar é se o rompimento entre PT e PDT no ano passado pode ter implicações para o ano que vem. Quem será que saiu na frente na corrida dessa disputa aí de filiações? Antes da gente começar o nosso debate de hoje, eu quero fazer aqui um convite aos nossos ouvintes, né? Quero lembrar que o Ponto Poder Cafezinho ele está nos principais tocadores de áudio, que você pode seguir a gente por lá, ativar as notificações para ser avisado de cada episódio do nosso programa com as últimas notícias da política cearense. Além, claro, de seguir o nosso perfil, você pode nos avaliar, fazer comentários e sugestões. Bem, pessoal, depois do recado, agora a gente vai começar o nosso programa. O rompimento entre PT e PDT nas eleições de 2022 criou um novo cenário político no Ceará que ainda poderá ter repercussões na disputa municipal do ano que vem. É claro que publicamente o discurso é outro. O aceno de Cid Gomes ao PT, em visita institucional nos últimos dias, tenta reaproximar os partidos com o objetivo de restabelecer as relações. Nos bastidores, por outro lado, há relatos de que partidos como PT, PSB, MDB e PP atuam como aliados para atrair prefeitos filiados ao PDT, PSD e PL. Quem é que vai sair vitorioso nessa queda de braço? Para comentar o assunto comigo, eu trago os repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante e Ingrid Campos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Wagner, olá, ouvintes, olá, Igor. Aqui essa composição, esse trio novamente, vamos para mais um episódio. Olá, pessoal, estamos aí nos aproximando, das eleições, ainda tem muito tempo, mas as movimentações já começaram, aquele climazinho que a gente gosta de disputa ali por vagas, por nomes já começou, então vamos discutir sobre isso. Pois é, vamos discutir, vamos começar falando sobre o PT, que é o partido do presidente Lula, é o partido do governador Elmano de Freitas, é o partido do senador eleito, que é ministro agora, Camilo Santana. É um partido que se fortaleceu bastante na eleição do ano passado e vem aí numa frente, numa força desde o ano passado, filiou 12 prefeitos em janeiro de 2022 e neste ano já filiou 4 prefeitos. Ingrid Campos, conta pra gente quem foi esses prefeitos que se filiaram aí neste ano e como é que está essa articulação aí do PT. O PT, que tem o segundo maior número de prefeitos, aqui no estado, está nessa campanha aí, para aumentar esse número, aumentar os quadros aí de prefeituras. E nesta sexta-feira já oficializa a filiação da Mônica Mariano, que é a prefeita de Jati, que está de saída agora do PSD. Ela, inclusive, vai reforçar o quadro de mulheres prefeitas, porque o partido só tinha a Iris Lima, de Apuiarés. O Flávio Filho, de Amontada, que era do PTB, também vai passar a ser petista, já passou a ser petista. Tem também o Tiago Ribeiro, que é o prefeito de Cascavel, que foi eleito em 2020 pelo Cidadania e conseguiu eleger também a esposa em 2022, que é a Luana Ribeiro, como deputada estadual, ela se comporta aí como base na Assembleia e ele vai oficializar, reforçar também essa postura, migrando para o PT e inclusive falou aqui para a gente, no Diário do Nordeste, que vai levar junto a vice Ana Paula Dantas, ela também vai se filiar ao PT. O Cícero Figueiredo, de Milagres, ele era do PDT, também vai passar a compor aí o PT. Ele, inclusive, é um dos prefeitos ali que no ano passado, com aquela crise, que estava crescente ali entre o PT e o PDT, quando o Elmano se confirmou como candidato ao governo, ele foi um dos que apoiaram essa candidatura, não só do Elmano, mas também do Camilo e do Lula, contrariando aí essa orientação do partido, claro, de apoiar os nomes do PDT, Roberto Cláudio, Érica Amorim
e Ciro Gomes. Mas essas negociações ainda não foram finalizadas, né? Ainda tem nomes que podem reforçar aí a presença do PT no interior do estado. É o caso da Laís Nunes, de Icó, que também é do PDT atualmente. O Marcelo Teles, né, o professor Marcelão, está aí há um tempo já em negociação com o PT, ele que é prefeito de São Gonçalo do Amarante, né, foi eleito pelo PROS. E o Taiano, né, de Tarrafas, que também foi eleito pelo PDT, está ali nessa negociação, né, nesse contato, para se filiar ao PT. Agora você observa aqui, o que chama a atenção é o prefeito de São Gonçalo do Amarante, né, professor Marcelão, que foi eleito ali na aba da oposição e hoje já é um dos nomes cotados para se filiar ao PT. Igor, a gente consegue observar, né, a força do Partido dos Trabalhadores com esse movimento, filiando prefeito, já é o segundo maior partido em número de prefeituras no Ceará, a expectativa aí de filiar mais nomes, e isso aí a gente pode avaliar que já é um movimento aí de fortalecimento da legenda, né? Depois da eleição do presidente Lula, a força que ele tem aqui no estado, o governador Elmano de Freitas foi eleito no primeiro turno, então parece que essa imagem, né, do partido, da força do partido, está se concretizando nesse movimento de prefeitos. Pois é, Wagner, era até natural e, de certa forma, previsível o fortalecimento do PT no contexto geral, no contexto nacional, e aqui no Ceará tem alguns aspectos que tornam isso ainda mais natural. Assim, se a gente for pegar uma retrospectiva histórica, sempre há um alinhamento aqui no Ceará dos prefeitos e há uma tendência natural, né, ao governismo. Então, se a gente for pegar aí desde o governo Tasso, por exemplo, vindo pelos partidos, aí, pela série de partidos que o grupo Ferreira Gomes, que o Cid, que o Ciro, eles se filiaram, né? Os prefeitos eles sempre tendem a migrar para esses partidos. Então, na época do governo Tasso, quando o Tasso estava ali no auge, Fernando Henrique na presidência, o PSDB era o partido mais forte aqui no estado do Ceará, em número de prefeituras, em quantidade de prefeitos, de filiados. Quando o Cid e o Ciro vão, né, para o PROS, para o PSB, para o PDT, para todos esses partidos, então há essa tendência natural. A exceção ocorre justamente quando o Camilo está no poder, porque ele é do PT, na época ainda com a Dilma, né? E ainda assim o PT não era o partido mais fortalecido justamente por essa afinidade que o Camilo tinha com o grupo dos Ferreira Gomes, né? Com um grupo aí que depois viria a se filiar ao PDT. Não era do mesmo partido, não eram correligionários o Camilo e a maioria dos prefeitos do Ceará que estavam no PDT, mas havia um alinhamento ali, um alinhamento governista. Agora, quando a gente tem essa diferenciação, o Camilo vira aí mais petista, digamos assim, o presidente Lula é eleito, o Elmano é eleito, o Camilo se fortalece como essa liderança política cearense, então havia essa expectativa que de fato está se confirmando, e assim, a preço de hoje, olhando, né, claro, para as eleições do próximo ano, é muito difícil que o PT não saia como o partido mais forte do Ceará das urnas no próximo ano, assim, porque a gente já vê essa mobilização muito grande, a gente sabe que o PT tem a máquina estadual e a máquina federal na mão, sabe a força que o Camilo tem no ministério, então a gente já tem visto essa migração na eleição do ano passado, que não havia nenhuma garantia de que o Elmano ia ganhar. Na verdade, isso contradisse muitas expectativas, inclusive ele mesmo já falou aqui em entrevista live do Ponto Poder, né, aqui ao Diário do Nordeste, que a vitória no primeiro turno foi uma surpresa. Então, aquele movimento de muitos prefeitos saindo dos seus partidos, anunciando apoio a ele, demonstrando interesse de se filiar ao PT, foi algo assim, foi uma aposta, né, que esses prefeitos fizeram e que de fato saíram vitoriosos. Então a gente já vê esse movimento agora ainda mais de aproximação com o PT, de filiação. Isso nem chegou à eleição, então quando a eleição de fato chegar, a tendência é que isso aumente ainda mais. Gente, vamos fazer aqui uma pausa rápida à nossa discussão, que vai já melhorar, né? Para fazer um rápido intervalo aqui, o nosso amigo Emerson Rodrigues vai dar um recado para a gente. Há 31 anos acontecia o primeiro sequestro da história do Ceará. Do sequestrador da menina Natália Albuquerque Lopes, de 6 anos de idade. Ela foi sequestrada há 5 dias na cidade de Camusim. Uma família conhecida e querida na cidade de Camusim começava naquele 1º de agosto a viver uma tragédia. Tragédia que marca a vida dessa família até hoje.
Sou Emerson Rodrigues e este é o Sigilo Quebrado, o podcast que vai desvendar os segredos e revelar as histórias ainda não contadas dos principais casos criminais do Ceará. Na primeira temporada, em 5 episódios, vou falar sobre o caso Natália, o primeiro sequestro da história do Ceará. Vou mostrar os detalhes do drama da família da pequena Natália Albuquerque Lopes, de 6 anos, relembrar como ela foi sequestrada e morta no dia 1º de agosto de 1992 em Camusim, no litoral oeste do Ceará. Vou mostrar também os rumos da investigação que culminou na prisão das acusadas, narrar trechos de documentos do processo criminal e matérias publicadas no Diário do Nordeste naqueles dias. Você vai saber como o pai de Natália luta até hoje para conviver com a perda da filha. Sempre eu escuto os vozinhas dela no meu ouvido. Pai, não se preocupe não, eu estou bem. Sempre eu escuto. Pai, se preocupe não, eu estou bem. Vai se deitar, vai descansar. Sempre eu escuto a vozinha dela no meu ouvido, até hoje. E como um policial que investigou o caso ainda se emociona ao falar do sequestro. A investigação, uma das investigações que eu participei, que mais me chocou, né? Vai saber também quanto tempo as condenadas pelo crime passaram na cadeia. Tudo isso e muito mais a partir do dia 22 de agosto, nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá. Voltamos aqui à nossa discussão. Ingrid Campos, o Igor acabou falando aqui sobre o PT, a força do PT, essas últimas movimentações, mas o PP, né, que é o Progressistas, que tem um comando aí do secretário Zezinho Albuquerque e do filho dele, o AJ Albuquerque, que é deputado federal, filiou até agora, nesse ano de 2023, 5 prefeitos. É um partido também que é base aliada ali do governador, que tem se movimentado com certo êxito, já que filiou 5 prefeitos. Quem são esses novos prefeitos aí do Progressistas, que saiu da sua legenda original e chegou no Progressistas, Ingrid? Pois é, Wagner, no começo do episódio você mencionou aí uma certa desidratação, né, de alguns partidos, e aqui nessa dinâmica do PP a gente observa também um pouco disso. Por exemplo, 3 dos novos prefeitos do PP, né, 3 dos nomes que o PP ganhou nesse ano, eram do PDT, né, que é o caso da Iraldice Alcântara, né, a prefeita de Graça, o Tiago Campelo, prefeito de Aracoiaba, e o Áquila de Moraújo, né. Então, além deles, o PP ganhou aí como filiado o Joeni de Alto Santo, que era do PSD, a Michele Queiroz, né, que é a prefeita de Beberibe, que era do PL. Então, esses são nomes aí que vão reforçar, né, a campanha do PP no próximo ano, aí, em 2024. Agora, Ingrid, se você perceber, né, esses partidos que estão perdendo prefeitos, é justamente a chapa do ano passado do ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado. Ele saiu como cabeça de chapa, candidato ao governo, e o PSD indicou o ex-deputado Domingos Filho, né, a compor essa chapa. Então, é justamente essa chapa que tem se desidratado aí nos últimos meses. O PDT tinha quase 30% dos prefeitos do Ceará no ano passado, né? Eram 63 prefeitos, e tem observado-se mesmo essa desidratação, né? Inclusive foi até comentado, né, pelo Evandro Leitão ali quando estava naquele embate entre o Cid e o André Figueiredo pela presidência do PDT. Ele falou que eles tinham que estancar aquela sangria, né? O partido estava perdendo muito prefeitos e isso era um desafio aí para as eleições do próximo ano. E a gente tem observado isso, né? Como a gente citou aqui, já tem muitos nomes do PDT indo para o PT, indo para o próprio PP, né? Como a gente falou há pouco. Ali no PSD, o Domingos Filho, né? Ele foi candidato a vice na chapa do Roberto Cláudio no ano passado. E ele continua com essa aliança com o PDT, né? Mas ele tem se aproximado muito mais desse bloco governista aí, do Elmano, do Camilo, né? O PSD tem se encaminhado aí para se oficializar como um partido de base, né, do governo Elmano.
tem inclusive essa expectativa de que assuma uma secretaria, essa nova Secretaria da Proteção Animal, nada confirmado ainda, mas existe essa expectativa, né? Inclusive, essa aproximação ela pode ser uma estratégia aí para tentar compensar, né, essa perda de prefeitos. E lembrando que essa debandada que o PDT e o PSD têm sofrido, ela data ali do ano passado, né? Começou no ano passado com aquela crise ali PT e PDT, para estancar essa perda, né? Talvez seja também um dos motivos dessa aproximação do PSD. O Domingos Filho tem se reunido com o Camilo, né? Até com o próprio José Guimarães, que é o líder do Lula lá na Câmara dos Deputados. Assim, pelo que a gente vê, o PDT deve ser o partido mais impactado, né, nessas articulações. Primeiramente porque é um partido que atualmente tem mais vereadores, tem mais prefeitos, enfim, tem mais mandatários, né, com cargo que vão disputar no próximo ano. Esse é um primeiro ponto. Então, há essa movimentação, há esse racha e, naturalmente, o partido que acaba sendo mais visado é o que tem mais nomes. Outro ponto sobre isso é que há uma aproximação muito grande entre esses nomes que atualmente estão no PDT com o PT, porque eles eram um grupo só ali, né? E claro que no interior tem aquelas peculiaridades, tem as disputas internas, disputas locais, mas há ali uma aproximação natural justamente pelas lideranças, né? O Camilo e o Cid atuando junto, esse tipo de coisa. E aí soma-se a isso essa indefinição que existe até hoje sobre o PDT, porque a gente já falou aqui, inclusive, que houve uma mudança de gestão, digamos assim, de comando. O André Figueiredo se licenciou aí para que o Cid assumisse, tentasse botar um pouco de ordem na casa, principalmente no interior, acalmar um pouco os prefeitos, que sempre foi essa, digamos assim, a especialidade do Cid, mas é um movimento que até agora, para a gente aqui que acompanha o dia a dia, conversa com muita gente, não ficou muito claro o que é que aconteceu e qual rumo o PDT vai tomar. Então a gente não sabe muito como vai ser para os partidos, para o PDT no caso, o próximo ano, se vai embarcar ali de fato nesse governismo, se aproximar mesmo dos interesses ali do Camilo, do grupo do Camilo, ou se vai tentar fazer um caminho completamente diferente, seguindo mais o rumo ali do Ciro, do Roberto Cláudio. E aí a gente tem o que eu falei no começo. Para os prefeitos é interessante, mais que interessante, é necessário ser governista, porque não é só uma questão de estar perto do poder, mas de repasse de recursos. Esses municípios são muito pequenos, eles dependem de repasse de recurso federal, repasse de recurso estadual. Então você tem um canal de diálogo, interlocução com essas lideranças, com o governador Elmano, que está toda semana com Lula, está toda semana em Brasília. Isso facilita muito para esses prefeitos. Um prefeito que muitas vezes para pagar a folha precisa ali de recursos, né? Fazer coisas básicas precisa desses repasses de recursos. Então é natural que, vamos pegar aqui, você é uma pessoa que é filiada ao PDT e tem muito contato ali, muita articulação, aproximação com o PT. E aí você tem ali um partido se oferecendo, abrindo as portas, um partido que está no governo do estado, tem uma liderança no ministério e tem um presidente da República. E do outro lado você tem um partido que uma ala do partido diz que é próximo do governo, uma ala diz que é contra e fica uma confusão. Quando eles tentam conversar, sai bate-boca, gritaria. E aí é muito difícil não ser atraído, né, pelo partido governista e pelo partido que tem uma certa estabilidade. Vamos ver, ainda tem muita água para rolar, como é que o PDT vai lidar com isso e como o PT vai chegar para a eleição. Se a gente vai ter um racha aí por causa de Fortaleza, por causa de alguns municípios, ou se o partido vai manter essa unidade. Se mantiver a unidade, vai ser muito difícil para qualquer outro partido fazer frente. Pois é, Igor, é importante essa sua fala, porque no melhor dos mundos, né, do mundo democrático, republicano, independente do partido, o tratamento deveria, né, e poderia ser igual, mas a gente sabe que não funciona assim. Quando você é do mesmo partido do governador, quando você é do mesmo partido do presidente, é claro que você vai ter uma prioridade a mais, é claro que as portas vão se abrir de uma maneira mais fácil, a porta de um ministro, a porta de um secretário. Então as coisas facilitam, né, para a gestão municipal, os prefeitos sabem muito bem disso e claro que vão escolhendo ali um caminho que facilite a sua gestão, que melhor faça com que ele entregue um governo que a população aprove e ele consiga um novo mandato, ou então indicar, né, e eleger o seu sucessor. E para além disso, Wagner, tem essa questão do
partidária mesmo. Aqui no Brasil, e principalmente nessa questão de municípios, né, digamos, a política mais da ponta, de vereador, de prefeito, não tem muito essa identificação ideológica com o partido. Então, para o prefeito ele tá no PSD, no PSB, no PSOL, Rede, seja lá qual partido for, do mais à esquerda, do mais à direita, muitas vezes não faz diferença. Às vezes o cara é de esquerda e tá ali no PL, ligado ao Camilo, sei lá quem. Outras vezes o cara é bolsonarista, mas está ali no PSB, enfim. É uma misturada que para esses prefeitos, de fato, a bandeira partidária não importa tanto quanto essa aproximação e esse canal de diálogo com o governo, né? Então é uma política muito mais prática, né? Eu estava conversando com uma fonte aqui sobre essas movimentações partidárias e essa fonte me disse exatamente o seguinte: olha, a ordem é retirar, né, é tirar prefeitos do PL, do PSD e do PDT. E que esses partidos, e que alguns partidos vão juntos minar esses prefeitos desses partidos. Ou seja, quem são esses partidos que vão se juntar, vamos dizer assim, se organizar para minar o PL, o PSD e o PDT? Os partidos são os seguintes: PT, MDB, PP e PSB. Se você lembrar que na eleição de 2022, na chapa que elegeu Elmano governador, estava, né, vamos dizer assim, era o coração dessa candidatura, era o PT, o MDB e o PP. Eram partidos ali, vamos dizer assim, com mais densidade, né, com mais prefeitos, né, com deputados. Então, são partidos que contribuíram mais, por exemplo, com tempo de televisão, com recursos. Foi montada ali uma aliança em 2022 que elas permanecem juntas para esse ano. Eles estão ali trabalhando juntos para o ano que vem. Pelo que eu apurei, o MDB não vai tirar ninguém do PT ou do PP ou vice-versa. Ali, em comunhão, em acordo, eles vão se juntar agora com a chegada do PSB, que deve ser presidido agora nos próximos dias pelo ex-deputado Eudório Santana, que é pai do ex-governador e ministro Camilo Santana. Então o PSB chega nessa aliança. Então a ordem, né, desses partidos é todo mundo se proteger, mas tirar prefeitos do PL tudo bem, mas eu acho que do PSD tudo bem, porque era oposição a esse grupo, né? O PSD e o PDT, o PDT está numa situação com o Cid ali, o Cid presidindo o partido a nível estadual. Não sei qual que vai ser a consequência disso, desse assédio a prefeitos do PDT. O PSD, como a Ingrid lembrou, já está ali se arrumando para ser base aliada do governador Eumano de Freitas, mas é uma situação que a gente vai observar pelos nomes que a gente trouxe aqui. Isso se confirma, né? Se você pegar os nomes do PP, ele tirou prefeitos do PDT, tirou prefeitos do PL, tirou prefeitos do PSD. Isso vai se confirmando na prática, né? O próprio PT tirou prefeitos do PSD, tirou prefeitos do PDT. Então esse movimento ele realmente está acontecendo, né? Vamos dizer, essa ordem, essa estratégia, né? Pensando já para o ano que vem, parece que ela já está funcionando isso na prática. A gente está observando isso. Agora, Igor, a gente observando aí essa desidratação, a gente está falando aqui que o PL, que o PDT e que o PSD, eles estão perdendo terreno em número de prefeitos, né? A gente pode lembrar também que está chegando agora os republicanos, se reestruturando, agora na mão do Chiquinho Feitosa, ex-senador. É uma disputa que a gente precisa observar aí nos próximos meses, porque enquanto esses partidos perdem, o republicano chega também para tentar se recolocar, né, nesse ambiente de disputa, mas esses partidos que estão perdendo, eles precisam reagir, porque a desidratação ela pode crescer muito e ficar muito inviável para a disputa municipal do ano que vem. Exatamente. Essa é uma consequência natural, né, dessa formação, dessa nova composição partidária. Como você disse, a minha maior curiosidade, pessoalmente, assim, é como o Cid vai reagir a isso, né? Porque a gente viu ele se propondo a ser essa pessoa que iria articular o PDT, mas a gente vê essas lideranças, né, aí do lado do PT, MDB, PP e PSB, elas mobilizadas, assim, ao que tudo indica, os indícios indicam isso, que elas estão mobilizadas justamente para desidratar, inclusive, o PDT. Então, essa decisão, né, desse grupo aí mais ligado ao PT de fazer isso não é uma coisa que
um vereador amanheceu com essa vontade de estar fazendo isso sozinho, assim, não. Certamente as lideranças desses partidos estão cientes, a liderança do grupo está ciente, e como é que fica o Cid nisso, né? Vendo isso acontecendo, certamente ele já percebeu que isso está acontecendo, né? Então esse é um ponto a se observar. Esses outros partidos, né, republicanos, o Podemos, são muito ligados ali ao Camilo, né? Essas lideranças passaram a ser muito ligadas a ele e ao Cid, então a tendência é que esses partidos se fortaleçam muito, e a gente vê inclusive o Chiquinho Feitosa aí nas redes sociais dele, um dia sim e outro também, ele recebe aí uma dezena de prefeitos, né? Eu acho que ele daqui a pouco ele está recebendo prefeito lá no Rio Grande do Norte, Paraíba, para afiliar os republicanos, porque o homem não está parando aí. Então esses partidos, né, esses que estão sendo desidratados, precisam mesmo ficar atentos a isso, porque é uma consequência da última eleição e ressoa agora, né? E a partir do momento que isso vira, de certa forma, uma bola de neve, né, o partido vai perdendo força, é difícil recuperar. Então essas lideranças precisam aí correr atrás do prejuízo. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando essas movimentações. É claro que tem um ano ainda para a eleição, né? Mas um ano passa rápido, passa numa velocidade. Ano que vem tem janela partidária, a gente vai acompanhar também e ver como é que vai ficar o saldo final, né? Se o PT vai conseguir se aproximar do PDT em número de prefeitos ou até passar, como é que se comporta aí o PP, né? Então, como é que esse grupo aí ligado ao governador, se ele de fato vai avançar, né, interior adentro com os prefeitos. A gente sabe da importância dos prefeitos para a eleição do governo estadual. Às vezes o interior acaba resolvendo uma eleição, como aconteceu lá em 2014, na primeira eleição do Camilo Santana, a gente observou essa força do interior no resultado final das urnas. Então, é um cenário ali que a gente precisa acompanhar e, claro, a gente vai trazer aqui qualquer movimentação, qualquer novidade nessa guerra aí de filiações, né, dos prefeitos para o ano que vem. Ingrid Campos, Igor Cavalcante, muito obrigado pela presença de hoje. Obrigada, Wagner. Obrigada, Igor. A gente vai acompanhando, né? Ainda tem muito chão pela frente, né? Como a gente falou aqui, alguns nomes aí negociados ainda nem oficializaram, né, as filiações. Muita coisa pode acontecer ainda. Pois é, pessoal, agradeço novamente aqui a participação e vamos ficar de olho aí, né? Porque assim, a presença e o avanço, né, dessas filiações dos prefeitos é algo muito estratégico e importante, como você falou, não só para a eleição de agora, mas para a próxima, né? Porque prefeito e vereador é quem está ali, que faz a política na ponta. Então, para ter voto, para convencer eleitor, quem participa mesmo é vereador e prefeito. Então, vamos ficar atentos a isso e vamos esperar aí que as coisas comecem a animar novamente, né? A política aí, para ver se mais próximo da eleição as coisas começam a pegar aí a reunião, convenção, para ver se dá alguma confusãozinha, né, que a gente gosta. Então é isso, gente. Deixar aqui o último recado para vocês nos acompanharem no Diário do Nordeste, na seção Ponto Poder. Lá a gente traz matérias diárias com essas movimentações aí da política cearense. Claro, também tem a live Ponto Poder, todas as quintas-feiras, às 17 horas, no YouTube do Diário do Nordeste. A live é retransmitida na TV Diário, às 9 horas da noite de sexta-feira. Então a gente está em todas as mídias, né? No rádio, na televisão, nas redes sociais, na internet, trazendo aí as últimas informações do que a gente tem apurado da política cearense. Então a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar os nossos episódios, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.